Saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? A graça de Jesus, irmãos, é algo tão importante, tão extraordinário, que mostra que nada que o homem venha fazer de bom nessa vida o torna digno de receber a salvação em Cristo Jesus. A salvação é unicamente uma dádiva concebida pela graça. É um favor não merecido. E é por isso que nós precisamos reconhecer a cada dia que de fato somos pecadores, carentes e dependentes da graça de Jesus. O Senhor é tremendo, é maravilhoso. Só Ele mesmo para fazer aquilo que nenhum homem era capaz de fazer. A graça, somente a graça de Jesus, ela é suficiente para as nossas vidas. Querido, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. É um capítulo que fala sobre talvez os últimos momentos que Moisés teve com o povo de Israel antes de entrar na terra prometida. E Moisés precisava transmitir ao povo algumas instruções, algumas coisas que eram importantes antes da entrada do povo na terra prometida. E Moisés então passa a lembrar o povo muitas coisas que ele já havia ensinado, principalmente no que diz respeito à lei, os mandamentos. Nós vamos ler Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura, que diz assim: esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhe ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te render graças, Senhor, e dizer que a tua graça e que o teu amor, eles são suficientes para as nossas vidas. O Senhor cumpriu com o propósito estabelecido desde o princípio da eternidade, que era resgatar o pecador.
E nós aqui, Senhor Deus, estamos na Tua santa presença e queremos Te louvar, Te agradecer. E acima de tudo, queremos Te pedir que o Teu Espírito se manifeste nas nossas vidas. Essa é a oração que Te faço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, esses dias eu estava em uma igreja pregando sobre família. A igreja ali no bairro Satélite. E hoje pela manhã eu estive pregando nesse texto. E eu resolvi então compartilhar com os amados aquilo que eu preguei lá. Como lá não tem transmissão ao vivo e ninguém da igreja estava lá, né? Só a Daniela que vai ouvir de novo a mensagem, né? Mas queridos, essa mensagem veio ao meu coração por uma questão muito óbvia. Nós estamos vivendo dias onde a família ela tem sido de todas as formas, de todos os lados, bombardeada. Os valores, os princípios, os decretos, os ensinamentos que a palavra de Deus diz a respeito da família, de alguma maneira, o mundo tem tentado diluir, destruir essas bases que foram construídas. Às vezes eu compartilho com as pessoas que a família que hoje a sociedade tenta impor sobre nós é uma família que não tem mais identidade. Aliás, eu acho que esse termo família ele está com os dias contados. Está com os dias contados. Para que mudem essa nomenclatura, e esse nome não seja mais família, seja, sei lá, outra coisa. E a minha grande preocupação, e eu acredito que deve ser a preocupação de todos vocês que estão aqui, essa é a minha, que tenho 2 filhos pequenos, é o que será do amanhã. Como os meus filhos irão estar inseridos nessa sociedade daqui a 20 anos, 30 anos. A minha grande preocupação é essa, hoje em dia. Porque nós não sabemos como esse mundo vai estar daqui a alguns anos. A velocidade que esses movimentos surgem e tentam inculcar na mente de todos nós, esses valores, essas ideias, essa desconstrução a respeito da família, à medida que nessa velocidade eles chegam dentro das nossas casas, chegam nas escolas, chegam nas ruas, no trabalho, nós precisamos estar preparados. Eu tenho dito para alguns irmãos que a igreja ela não pode se tornar omissa. A igreja não pode ficar omissa sem se posicionar em meio a tudo que está acontecendo. Eu não posso simplesmente ficar calado, balançando a cabeça, ou então com aquele sentimento de dizer, eu vou ficar na minha, não vou dizer nada, eu vou ficar aqui. Você é um crente, sei lá, nem quente, nem frio. Porque é interessante, o quente, quando está quente, incomoda, né? Você sente quando está quente. O frio também, quando está muito frio, você sente. Mas o morno se adapta, né? O morno, você, de alguma maneira, consegue se adaptar àquele ambiente, àquela circunstância, àquela situação. Vejam só esse texto aqui, e eu quero dizer para você que o que eu vou dizer para você não é uma coisa, vamos dizer assim, ultrapassada. O pastor está dizendo uma coisa que hoje as ideias e os pensamentos que surgem em relação a esses conceitos é ultrapassado. Eu entendo que a Bíblia não é um livro ultrapassado. Se alguém aqui concorda e acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, eu acho que você está buscando
na fonte errada. Eu entendo que valores, princípios, eles são inegociáveis. Inegociáveis. E não tem como a gente, sei lá, permitir que eles sejam trocados ou vendidos por qualquer coisa barata que é oferecida aí no mundo, nas ruas. Moisés, quando escreveu isso aqui, meus amados, olha só a preocupação de Moisés. Havia uma nação, um povo, que estava prestes a entrar em um outro território. Uma terra que manava leite e mel, de acordo com o texto. E qual era a preocupação de Deus e a preocupação de Moisés? É que aquele território era um território desconhecido. Ali haviam outras culturas, outras nações, outros povos. Havia outros deuses, outros hábitos, outros costumes. E o que foi que Deus, então, instruiu a Moisés? Moisés, prepara o povo para entrar na terra. Como era essa preparação? A preparação era fazer com que o povo não viesse esquecer aquilo que Deus havia ensinado. Eles não podiam esquecer as lições de Deus para a vida deles. E é interessante que aquela nação que estava ali prestes a entrar na terra prometida, uma grande maioria era gente nova, que não presenciou o momento do Sinai, onde Deus ali havia revelado para Moisés os sinais, as tábuas, dos mandamentos, porque aquele povo já estava ali há 40 anos naquele deserto. Uma nova geração nasceu no deserto. Dos que haviam saído do Egito, apenas 2 conseguiram entrar na terra prometida. Então o processo de ensino naquela época era através do diálogo, da conversa. Eles não tinham um livro, uma Bíblia. Eles não tinham acesso aos recursos que nós temos hoje. Os pais, os líderes, transmitiam oralmente aquilo que, de acordo com o texto, já estava guardado aonde? No coração. Às vezes a gente pergunta um versículo bíblico, irmão, você tem um versículo bíblico aí que você guarda? E diz, pastor, eu não lembro um versículo, pai. Rapaz, eu sou ruim de decorar versículo. Antigamente, lá no passado, meus queridos, aquele que não decorasse, babau. Eu entendo que não é uma questão de decorar versículo, gente. Eu acho que toda lição que vem para as nossas vidas, e eu dou uma devida importância àquilo, eu guardo. Eu não esqueço. Não é um problema de memória, é um problema de dar importância. Então, se eu quero aprender uma coisa, como diz o texto aqui, eu vou escrever na porta, vou escrever na geladeira, vou escrever em todo lugar. Porque onde eu for, eu vou ver aquilo e vou enxergar. Então Moisés, ele precisava preparar o povo para entrar na terra prometida. A terra era que manava leite e mel, uma terra rica, cheia de recursos. Porém, queridos, ali naquela terra habitava outros povos, outras nações. E aí é onde estava o grande perigo. Deus não queria que o seu povo fosse influenciado por aquela nação, por aquele povo. E infelizmente, se você ler o livro de Josué, lá no finalzinho do livro de Josué, Josué, na sua tristeza, como líder, se depara agora com uma nação que estava dividida. Que foi necessário ele reunir o povo e dizer: olha, vocês precisam tomar uma decisão hoje. Se vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados, ou esses deuses aqui,
é uma escolha de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Moisés, aliás, Josué, guardou aquilo que Deus havia transmitido e foi fiel, guardou até o final da sua vida, juntamente com a sua família, com a sua casa. Ele não permitiu que o seu lar, a sua casa, fosse influenciada por aquelas nações, por aqueles valores. Então, qual era a preocupação de Moisés? A preocupação, querido, era que os pais repassassem para os filhos aqueles ensinamentos. Vejam que ele dedica parte desse capítulo a isso. Pais, vocês precisam repassar para os seus filhos os ensinamentos que Deus deixou. E é interessante que ele usa a expressão aqui, encucar, ensinar com persistência aos filhos. Não tem aquela coisa que a mãe diz várias vezes para você, e você já acha ela, de tanto falar aquilo, mãe, você está sendo chata, mãe, de falar tantas vezes isso, eu já sei isso. Mas por que a mãe insiste várias vezes em dizer a mesma coisa? É porque ela quer que você guarde e não esqueça aquilo. Ganhei até um copo hoje, né? Uma garrafinha, aliás. Obrigado, viu, Marcelo? O que Moisés está dizendo aqui, queridos, é que os pais deveriam fazer como as mães. Vocês precisam insistir. Falar várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas forem necessárias. Vocês não devem só falar, vocês devem escrever nos ombros. Escrevam na testa. Coloquem nos batentes, porque é claro, você não vai subir um batente desse sem olhar para baixo. Então, se eu escrevo no batente, eu logo vou ver o que está escrito ali. Escrevam a lei, escrevam esses mandamentos para os vossos filhos, para que eles não esqueçam. A preocupação de Moisés era com uma geração que iria surgir, era com a nova geração, porque era aquela geração que ia habitar aquela terra. Era aquelas crianças que iriam crescer, se tornar adultos, pais. E Deus sabia que aquele território, que aquela terra era uma terra cheia de valores e princípios contrárias àquilo que Deus havia ensinado. Então, fazendo uma análise desse texto e da circunstância que nos cerca, irmãos, eu trago isso para os nossos dias. Eu faço uma aplicação para os dias de hoje. Nós temos esse recurso aqui que é a fonte, né, inesgotável de conhecimento. A gente diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A grande pergunta é: será que nós temos preparado os nossos filhos para as gerações futuras? Será que você, pai, tem preparado o seu filho para as gerações futuras, para o amanhã? Será que a sua única preocupação hoje em preparar o seu filho é investir numa boa escola, numa boa educação, que eu acho isso importante, não é irrelevante isso? Será que você está preocupado apenas com a aparência do seu filho, se ele está bonitinho, se ele anda ajeitado, cheiroso? Será que a sua preocupação com seus filhos é apenas com os relacionamentos deles? Sabe o que acontece nos dias de hoje? Acontece que
A disputa, ela é brutal. A concorrência, ela é brutal, é desumana. Porque o argumento que nós, pais, muitas vezes usamos é: não sobra tempo. Está faltando tempo para mim sentar e falar e ensinar meus filhos a palavra de Deus. Está me faltando tempo para inculcar na mente deles esse livro. Não me sobra tempo nenhum, pastor, porque eu trabalho de manhã, de tarde, e quando chega a noite eu ainda tenho que resolver algumas outras coisas. Então não me sobra tempo. E aí o que acontece? Os nossos filhos vão ser ensinados e doutrinados por aquilo que eles não deveriam ser ensinados e doutrinados. Vão ser doutrinados e ensinados pela televisão, pelas mídias, pelas redes sociais, pela rua, pela escola. O seu filho vai aprender tudo enquanto, mas não da forma que ele deveria aprender, com você, sentado, ouvindo, através de um diálogo, de um relacionamento. É impressionante, meus amados, como essa geração, e principalmente as crianças, elas são vidradas nessas tecnologias que surgem. O meu pequenininho de 7 meses, eu boto um celular em cima da cama, a primeira coisa que ele caía é para o celular já, não sei porquê. Mas é porque a gente bota videozinho para ele assistir, bota um negocinho ali para ele ver, aquilo seduz a criança. Então a criança com 7 anos já é seduzida pelo celular. Ele quer o celular, porque ele sabe que naquele celular ali tem coisas interessantes para ele. Ele é atraído por aquilo. Outra coisa, queridos, a gente passa muito tempo no celular. Então os nossos filhos veem o nosso exemplo. E eles querem também. Os filhos copiam aquilo que os pais fazem. Eu não posso dizer para minha filha: olha, eu não quero que você pegue em celular, não quero ver você com celular. Mas se eu tenho com celular, eu ando com celular. Isso me faz lembrar a minha infância. Eu sempre gosto de contar histórias da minha infância, porque eu tive uma infância fantástica. Sem muitos recursos, sem muitas tecnologias, sem nada absolutamente. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha celular. Mas tinha algo que, para mim, aquilo era insubstituível. Sabe o que tinha? Relacionamento. Relacionamento. A família ela estava presente. E, aliás, o pai estava presente, a mãe estava presente, os filhos estavam presentes. Não tinha nada para distrair tirar a nossa atenção. Acordávamos cedo, quando dava 8 horas a gente estava já dormindo. Porque no interior era assim, não tinha luz, era na lamparina. Os jovens, os adolescentes tinham ocupação. Todo mundo trabalhava em casa. Hoje você anda pelas ruas, está cheio de jovem e adolescente ocioso, sentado nos bancos, nas calçadas, sem fazer absolutamente nada, com a mente, E aí, se eles não têm uma ocupação, eles vão para onde? O bicho do celular. Passam ali horas. Lá no interior você tinha que ir pegar água, você tinha que plantar, colher, tinha que ir caçar, tinha que ir pescar. Todo mundo tinha uma ocupação. A gente não perdia tempo pensando coisas que muitas vezes a gente, nessa cultura louca de hoje,
as pessoas andam fazendo. Eu lembro que no final do dia, quando a gente jantava, geralmente, antes de dormir, a gente sentava à frente da casa, os vizinhos vinham, não tinha televisão, o que é que a gente ia fazer? Conversar. E geralmente as conversas eram histórias que contavam. Tinha a história do meu pai, que contava como ele foi criado, as caçadas, as pescarias. E às vezes eu conto algumas histórias para os irmãos, olha gente, isso é verdade, viu? Alguns não acreditam nas minhas histórias. Ah, vem o pastor com as histórias. Eu estou transmitindo aquilo que eu aprendi com eles. Mas gente, a nossa rotina era isso. Aí eu pergunto para você, será que a nossa vida era mais saudável do que nos dias de hoje? Talvez alguns irmãos mais contemporâneos, né? Possam dizer, não, eu sou da cidade, eu sou da tecnologia, eu não vivo sem tecnologia. O que seria da minha vida sem um celular, sem a internet? O que seria da minha vida sem o Netflix da vida? Sem a minha série para me assistir? Vocês já perceberam que hoje em dia existe mais parafernália para tentar tirar a nossa atenção, desviar o nosso foco do que no passado que não tinha? Hoje, meus amados, a concorrência ela é desumana. E isso me traz uma preocupação porque como eu tenho preparado os meus filhos para a próxima geração? Como? O que eu tenho feito? A gente precisa voltar à moda antiga. A gente precisa, irmãos, criar hábitos antigos que nós esquecemos. Como, por exemplo, sentar à mesa com eles. Qual foi a última vez que você reuniu a sua família em torno de uma mesa para compartilhar uma refeição? Qual foi a última vez que você fez isso? Você consegue lembrar o dia, a última vez? Qual foi a última vez que você reuniu sua família em torno de uma mesa para orar juntos? Para ler a palavra juntos? Qual foi a última vez que você fez isso? Você lembra? Você percebe que, me parece que o foco é outro. Me parece que nós não estamos dando a devida importância àquilo que Deus tanto lembrou Moisés, tanto lembrou o seu povo. Eu separei, por exemplo, aqui alguns problemas que eu identifico hoje em dia na nossa maneira de lidar, nas nossas casas, com os nossos filhos, com a nossa família. Alguns erros que nós cometemos. E sabe qual é o primeiro erro? É a tentação de darmos coisas aos nossos filhos ao invés de darmos o nosso tempo. A Bíblia diz que nós devemos ser provedores dos nossos lares. E a Bíblia diz que aquele que não cuida do seu lar, um crente que não cuida do seu lar é pior do que um descrente. Vocês sabiam disso? Um crente que não cuida do seu lar, que não dá a devida importância para o seu lar, ele é pior do que um descrente. Porque pelo menos o descrente ele não tem o conhecimento da verdade. Nós temos. Nós conhecemos e sabemos. Geralmente, queridos, o argumento que nós usamos ao tentar trocar o nosso tempo por objetos, presentes, que na verdade é uma tentativa de compensar, é uma compensação. Caímos num erro gravíssimo. E às vezes usamos o argumento, o pai discutindo com a mãe, dizendo assim, olha, eu trabalho, eu sustento a casa.
Eu já faço a minha parte. Aí geralmente os homens acham que a mulher que fica em casa trabalhando é uma desocupada. Ele acha que ela não faz absolutamente nada. É claro que hoje em dia existe uma configuração diferente. Hoje a mulher e o homem trabalham, mas ainda na maioria a mulher fica em casa. E o homem acha que a mulher é uma desocupada. Não faz nada. Eu trabalho duro, chego em casa, você está aí e não faz nada. Eu desafio homens aqui, que estão aqui, a trocar a rotina com as suas mulheres. Troque de rotina e passe pelo menos assim, um mês. As mulheres fizeram assim, uhul. Eu tirei resguardo quando o Samuel nasceu junto com minha mulher. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de cuidar, de fazer, principalmente de cuidar do Samuel. Então naqueles dias ali, meus amados, eu estava de resguardo e eu fui para dentro da casa para... Meus queridos, pense numa labuta incessante. A pia, ela jamais acaba. O trabalho na pia, ela é incessante, não acaba. Você termina de lavar todas as louças, vira as costas, olha, já tem um ali. Parece assim uma mágica, né? É incessante. Limpar a casa é um trabalho incessante, porque toda hora você entra e suja a casa. Você sai, entra e suja de novo. Então, o trabalho dentro de uma casa é um trabalho incessante. Eu acho que as mulheres têm reivindicado, né, essa questão de trabalhar também, de sair, porque acredito eu que elas já estão cansadas daquela rotina. E eu digo que a mulher trabalhar fora, isso faz bem para ela. Para sua autoestima. Porque pense num trabalho estressante. Às vezes eu encontro algumas irmãs que dizem assim, pastor, eu estou para ficar louca. Eu estou enlouquecendo. Porque o meu marido, ele não ajuda em nada dentro de casa. E ele deixa tudo sobre as minhas costas. Eu desafio aqui os homens a fazer um pouquinho uma troca. Troque com sua mulher. Troque. Dentro de uma casa eu sou ruim só em uma coisa. Eu não sei fazer comida, eu sou ruim em fazer comida. Mas lavar a louça, lavar um banheiro, varrer uma casa, limpar uma casa, cuidar do menino, isso aí eu faço. Eu acho que todo homem deveria fazer isso. Não tem como substituir a presença, a sua presença na vida dos filhos, queridos. Na festa da escola, ao ajudar no dever de casa, quando há uma necessidade. Assistir um jogo de futebol dele, ele está jogando na escolinha, vá lá assistir. Marque sua presença. Quando eu olho para Jesus, meus amados, eu vejo um grande exemplo na maneira como Jesus tratava os seus discípulos. O que Jesus deu aos seus discípulos? Jesus deu roupa nova para eles? Deu? Jesus deu aos discípulos bens, riquezas, dinheiro. O que Jesus mais deu aos seus discípulos? O seu tempo. O que mais Jesus deu aos seus discípulos foi o seu tempo. Jesus passou 3 anos convivendo dia e noite com aqueles homens. Estavam sempre juntos. E aquilo que Moisés diz, olha, vocês devem ensinar caminhando, andando, passeando, Jesus fazia com seus discípulos. Por onde Jesus passava, ele via uma figueira, e dizia, está vendo aquela figueira ali? Ela não está dando fruto, pois ela vai secar, eu vou amaldiçoar aquela videira. Jesus transformava aquilo numa lição, e dizia, todo aquele que não der fruto,
é inútil. Jesus aproveitava cada oportunidade para inculcar na mente dos discípulos os seus ensinamentos, seus valores. E aí a gente olha para o comportamento dos nossos filhos e aí fica questionando: menino, onde é que tu está aprendendo isso? Menino, de onde foi que veio isso? Menino, por que tu está fazendo isso? Isso é porque nós temos negligenciado a nossa parte. Se você não ensina, ele vai aprender de outra maneira, de outra forma. Você sabe qual é o outro problema que eu identifico, meus queridos? É que você não deve dar o seu melhor no trabalho e apenas o que sobra em sua casa. Nossas famílias merecem mais. Se você não reservar parte da sua energia, força para a sua família, você vai chegar no final do dia cansado, irritado, sem disposição para dar mais nada para eles. Geralmente, chega em casa cansado. Eita, que o dia hoje foi... Mulher, não fala nem comigo. Menino, sai de perto de mim. Não quero nem te ver. Eu dedico a minha força, o meu esforço para o trabalho. Valorizo o trabalho acima de tudo. Inclusive, ainda levo o trabalho para casa, para fazer à noite. E assim a minha rotina é construída. A minha energia, a minha força, a minha dedicação é para o trabalho. Porque em uma escala, o trabalho ele está no topo. Ele é a coisa mais importante. Ele é a coisa mais especial, mais significativa na minha vida. Precisamos preservar o melhor que temos para a nossa família. A nossa família não pode ficar à mercê de migalhas. Você não pode dar migalhas para a sua família, para a sua esposa. Às vezes chegamos em casa, o menino está carente, o filho carente, querendo um abraço do pai, um afago, querendo mostrar a tarefinha que ele fez, um desenho, um rabiscadozinho que ele fez. O menino passou a tarde todinha esperando o pai chegar para mostrar aquilo para ele. Aí às vezes o jumento velho chega em casa, dando coice em tudo e quanto. O bichinho chega perto dele, ele dá logo um grito com o menino. Frustra logo aquela expectativa que ele tinha. A mulher preparou o almoço, a janta, a coisa especial. Ele vai sentar na mesa, já entra reclamando, resmungando. Comida está fria, comida está sem sal. Não tinha outra coisa para você fazer? Você se reconhece aqui? Algum homem que se reconhece assim? Não, né? Não existe, né? Eu estou falando aqui de uma coisa que não acontece. Queridos, em João 17, do 6 ao 9, Jesus diz o seguinte: Jesus mostrando que a relação que ele tinha com seus discípulos era a coisa mais importante. Aquele relacionamento que Jesus construiu com seus discípulos era algo especial, importantíssimo, que ele valorizava. E Jesus faz uma oração linda, a oração mais linda da Bíblia. É a oração sacerdotal de Jesus em João 17, capítulo 17. E ele diz assim, vou só ler aqui um trecho da oração. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam,
e verdadeiramente te conheceram, que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus orando ao Pai, dizendo ao Pai que aqueles que Ele deu, entregou, Ele cuidou, Ele se dedicou, Ele deu o seu máximo por eles. Eu protegi, nenhum deles se perdeu, exceto, Ele justifica. Mas esse que se perdeu, não foi por culpa minha, é porque já estava determinado. Jesus se esforçou para guardar, para preservar, para não perder nenhum dos seus. Você já percebeu que talvez você tenha ou esteja nesse momento perdendo seu filho? Perdendo o seu casamento, a sua esposa? Você já teve essa sensação de que eles estão escapando das suas mãos, do seu controle? Sabe por que isso acontece, queridos? É porque nós deixamos de valorizá-los. Nós deixamos de dar a devida importância a eles. E se nós não valorizarmos, vai aparecer alguém que valorize. Um terceiro ponto que eu identifico é que ao invés de darmos sermões sobre tudo que precisamos mudar, que tudo que os filhos precisam mudar, que tal darmos um exemplo através de uma atitude, de escutar, aprender com a família? Tiago, no capítulo 1, versículo 19, esse texto aqui eu acredito que a maioria dos irmãos aqui conheça, diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas só que a gente inverte o sentido desse texto, porque primeiro ficamos com raiva, depois gritamos, e finalmente paramos para ouvir. Querido, mas depois que tu já fez o estrago, quando tu for parar para ouvir, tu vai só se lamentar, porque tu já falou o que não deveria, tu já gritou o que não deveria, aí depois tu vem lá, nossa, eu falei isso, eu disse isso, que burro fui eu, que besteira eu fiz. Por que o ser humano é assim, querido? Por que primeiro a gente esbraveja, a gente grita? Por que primeiro a gente julga? Não seria mais fácil primeiro ouvir, sentar, escutar, para depois falar? Nós não sabemos ouvir. Nós queremos aplicar sermões aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos amigos, mas não queremos escutar o que eles têm a dizer para nós. E eu entendo que os filhos podem até parar quando o pai esbraveja. Pode ser que eles olhem para você, mas eu quero dizer uma coisa para você: eles não vão ouvir você. Eles não vão te ouvir. Eles vão ter medo de você. Eles vão ter medo do teu tom de voz. Mas eles não vão escutar você. Não vão. Porque você não está se comunicando com ele. Isso não é comunicação. Comunicação é quando existe um emissor e um receptor. Mas quando isso não acontece, isso não é comunicação. Nosso grande problema é que nós, por sermos adultos e desprezarmos a inteligência e a capacidade dos nossos filhos, nós queremos só falar, só impor, só gritar, só pedir, só dizer para eles. Quantas vezes tu sentou com teu filho para dizer: filho, o que o papai precisa fazer por ti? Onde o papai tem errado, tem falhado?
Papai tem sido injusto contigo? Tem sido duro demais contigo? Quantas vezes tu já sentou com o teu filho para fazer essas perguntas para ele? Um tempo desses fizeram uma pesquisa aqui na igreja dos filhos, né? O que eles mais esperavam dos pais? Sabe qual foi, para nossa tristeza, o resultado? Os pais não dão tempo, não sabem ouvir os filhos. Meu pai não me ouve, ele não sabe me ouvir. Meu pai não me escuta. Meu pai não me dá atenção. Para nossa tristeza, é isso que a nossa relação com os nossos filhos tem refletido na vida das nossas crianças. Isso é uma tristeza. Porque não há diálogo, não há conversa, não há espaço para desenvolver amor, afeto, carinho. Eu compro um videogame e dou para ele: olha aí, filho, para tu não me importunar. Pego logo um celular, um menino com 7 anos de idade anda com um celularzão. Eu acho isso um erro, uma falha muito grande. Se você pensa ao contrário de mim, eu sou totalmente contra dar um celular para uma criança. Eu sou totalmente contra. A minha filha já pediu um celular, tem 7 anos de idade. Eu já determinei o tempo que eu vou dar para ela, um celular. O difícil, queridos, não é dominá-los. O difícil não é dominar os filhos, não é dominar esses pequeninos. O difícil é dominarmos a nós mesmos, dominar nosso temperamento, dominar nossa língua. O homem não se controla e quer que os filhos sejam controlados. Jesus, ele viveu um problema com os seus discípulos. Os discípulos de Jesus não eram santinhos, não eram aqueles pessoas perfeitas que não tinham falhas. Surgiu um problema entre eles e um problema era sério. Havia uma discussão, quem deveria ser o maior, o mais importante. E aquela discussão começou a tomar uma proporção maior. Lucas 22, 24. Diz o texto: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis, os povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Eu pergunto para você, qual foi a atitude de Jesus quando identificou nos seus discípulos um problema? Quando ele viu que os discípulos estavam fazendo uma coisa que muito desagradava a ele. Jesus chegou esbravejando, gritando com eles: olha seu bando de discípulos. Será que Jesus chegou desesperado, arrancando os cabelos da cabeça? Até quando eu vou estar com vocês? Sabe o que Jesus fez quando identificou um problema com eles? Jesus, ele pegou um exemplo. Ele foi o exemplo. Jesus não disse nada. Jesus simplesmente, quando viu que aqueles discípulos estavam suscitando entre eles um sentimento de grandeza, Jesus pega uma toalha, pega uma bacia, ele dá o exemplo, ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele mesmo é exemplo. Jesus não gritou, Jesus não foi lá esbravejar, destruir a casa. Ele foi aplicar uma lição onde ele mesmo era o exemplo. Você sabe qual é o grande problema, queridos? Nós não temos sido o exemplo para eles. Nós exigimos, gritamos, mas não fazemos. E queremos que os nossos filhos façam.
Mas como eles vão fazer se você não faz? Como é que eu vou exigir alguma coisa deles? Não existe nada mais importante do que o exemplo, a prática. A prática. Por último, eu encerro a minha palavra nessa noite, identificando um último problema que nós, corriqueiramente, desenvolvemos na relação com os nossos filhos, com a nossa família. É que nós queremos exigir a plena perfeição dos nossos filhos. Nós exigimos demais deles, não é? Queremos que eles tirem nota 10 nas tarefas, na escola, e às vezes sob ameaça. A gente ainda diz assim: eu pago uma escola particular para ti, menino. Se você não passar, eu vou te botar numa escola pública. Nenhum pai disse isso para os filhos ainda, né? O menino não faz nada em casa. Eu pago a escola e você não estuda. A gente quer exigir dos nossos filhos perfeição. Tu nunca tirou um 10, só tirava 7, 6 quando tu estudava. Aí agora ele quer que o filho tire 10. Como é que pode? Tu nunca apanhou quando tirou uma nota baixa. Agora tu quer bater no teu filho porque tirou uma nota baixa. Vocês percebem que nós queremos exigir dos nossos filhos a perfeição? Um dia minha filha me fez chorar. Às vezes eu sou chorão. E ela me fez chorar por uma coisa muito simples. Eu estava repreendendo ela, dizendo que ela tinha errado, e de fato ela tinha errado. Mas ela olhou para mim e disse: pai, você nunca erra. Olha só. Que tipo de imagem eu estava transmitindo para minha filha? Cobranças, um pai exigente que queria que ela não errasse, não cometesse erro. E muitas vezes quando ela cometia um erro, eu estava lá em cima. Qual a imagem que ela estava construindo de mim? Que eu sou um pai perfeito. Que eu nunca erro, que eu não cometo falhas, que eu não cometo erros. Aquilo partiu meu coração. Porque no mesmo tempo que ela disse aquilo, eu olhei para Deus e fiquei com vergonha. Porque eu sou falho. Eu cometo falhas. Muitas vezes as falhas que ela comete hoje, eu cometi na minha infância. E ainda cometo. Mas eu quero impor a perfeição dela. A partir daquele dia, irmãos, eu mudei a minha forma de conversar com a minha filha. Hoje eu tento mostrar para ela que eu não sou perfeito. O pai erra. Hoje eu peço desculpa para ela quando eu erro, quando eu passo da conta, quando eu sou injusto, quando eu falto. Mas queremos demonstrar que somos os super-heróis da vida, homens perfeitos, que lidam com pessoas imperfeitas. Infelizmente isso acontece nas relações que nós construímos. Como é que a humanidade tenta transmitir os relacionamentos? A pessoa transparecendo o perfeito, o cara que é... Eu sou o cara. Por trás desse cara existe um poço de imperfeição. Por que é tão difícil a gente expor nossas falhas?
Por que é difícil, às vezes, compartilhar com um filho um defeito, uma dificuldade que você tem? Por que é tão difícil? Veja que tipo de filho você está construindo, que tipo de relação você está construindo com seu filho. Cuidado, querido. Cuidado para que ele não cresça na vida com tanta cobrança, com tanta exigência, a ponto de não suportar. Cuidado com o que você tem feito com seu filho. O que mais nós temos visto hoje nessa sociedade é adolescente tirando a vida. Isso é uma realidade. E isso muitas vezes é fruto da carga, da sobrecarga, do peso, do fardo que nós colocamos sobre eles. E eles não suportam. Não suportam. Precisamos olhar para os nossos filhos com o olhar de Jesus, com humanidade, com misericórdia, com graça. Esse deve ser o nosso olhar. Porque se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos estar preparando os nossos filhos para o mundo. Porque aquilo que eu transmito para ele, ele vai transmitir para os outros. Seu filho vai tirar notas baixas, ele vai brigar na escola, ele vai te decepcionar, ele vai te envergonhar. Mas não esqueça de uma coisa, ele é teu filho. A parábola do filho pródigo é um retrato de que a coisa mais importante que um pai deve resgatar e ter para com seu filho, algo que ele jamais pode perder na relação com seu filho, é o amor que ele tem por ele. É conceder graça, amor, compaixão. Aquele filho, quando chega em casa depois de ter desperdiçado tudo, de ter virado as costas para o pai, aquele pai não veio com sermão, com gritaria, jogando na cara do filho. Aquele pai o recebe com amor, dá uma festa, dá um anel, roupas novas. Porque para o pai, aquele filho havia se perdido, e agora ele tinha reencontrado o filho. Quantos filhos perdidos estão dentro das próprias casas, trancafiados dentro dos quartos da vida, que você não conhece, não sabe nada da vida dele, nada, porque você não tem intimidade com seus filhos. Quem tem intimidade com seu filho é o celular, a internet, é os amigos da rede social. Você perdeu a intimidade com eles. Você não sabe o que o seu filho tem se tornado. Não sabe. Dos seus sonhos, dos seus projetos, você não sabe, desconhece. Sabe por que isso acontece? Porque você está distante deles. Estamos longe deles. E ainda batemos na mesa dizendo: eu sustento essa casa aqui, é eu que trago comida todo dia, eu dou roupa. Seu filho não é um bicho, não é um animal, e você alimenta ele. Seu filho é um ser humano, carente, necessitado, que a coisa que ele mais precisa é de um abraço do pai, de um beijo, de um afago.
Talvez seu filho esteja carregando um fardo nesse momento, um problema, e você não sabe. Sabe por quê? Porque você está distante dele. Está muito distante no teu mundo. Chegou o momento da gente resgatar, irmãos, a nossa família. Colossenses 3:20 diz: Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Uma criança irritada, uma criança sobrecarregada, ela não consegue saltar alto o suficiente, graças a tanta exigência. Devemos ter cuidado, não somente no julgamento dos outros, mas também na maneira como nós julgamos os nossos filhos. O que será dessa geração, queridos? O que será das gerações futuras se nós, a igreja, negligenciarmos o nosso papel? Os pais negligenciarem os seus papéis em relação aos filhos. Precisamos refletir sobre isso. Eu espero que Deus possa ter tocado nos nossos corações essa noite. Se volte para os seus filhos. Ah, pastor, mas meu filho já é casado, já tem a família dele. Filho nunca deixa de ser filho. Nunca. Sempre vai ser seu filho. Não importa se é casado, se já é adulto, se é homem. Não importa, você é o pai, você ainda é pai. E sabe o que Jó fazia? Ah, os filhos de Jó eram casados, tudo tinha sua vida, tinha suas esposas, seus filhos. Jó se importava tanto com os filhos, queridos, mesmo sendo casados, que Jó orava por eles e sacrificava pelos filhos. Porque dizia ele no seu próprio coração: talvez meus filhos estejam fazendo alguma coisa errada. Olha só o coração daquele pai em relação aos filhos. E parece que tem pai que não vê a hora do filho sair de casa e ganhar o mundo. Tem outros que não querem que os filhos saiam de jeito nenhum. Precisamos nos voltar para os nossos. Não deixe que seu filho seja ensinado, educado, doutrinado por tudo que se apresenta hoje aí. Essa porcaria, esse lixo que tentam inculcar nas nossas mentes, na mente das nossas crianças. Seja um defensor, seja o guarda da sua casa, do seu lar, da sua família. Amém?